As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a dedicar-me de preferência à geografia, à história, à matemática, à gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número um e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas, e é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive então de escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo. E a geografia, é claro, me ajudou muito. Sabia distinguir, num relance, a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido na noite. Desta forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com as pessoas grandes. Vi-as bem de perto. Isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do meu desenho número um, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era, na verdade, uma pessoa inteligente. Mas a resposta era sempre a mesma. Bom, esse é um trecho de um outro clássico da literatura mundial que eu trago aqui para dividir com vocês nesse momento de quarentena. Estou falando do Pequeno Príncipe, escrito por Antoine de Saint-Exupéry, em 1943, e que trata de uma questão muito profunda no que se refere à humanidade. A gente, nesse momento que estamos passando, ao longo de todas as nossas vidas, a gente pode se enganar muitas vezes, e esses enganos podem nos levar à solidão, como o próprio livro do Exupéry fala. A história a história contada nesse livro, O Pequeno Príncipe, fala justamente sobre não abandonarmos aquilo que nos é essencial para que sejamos pessoas felizes, ou pelo menos pessoas que tenham a capacidade real de se conectar com os outros. O livro O Pequeno Príncipe está baseado nas relações que as pessoas desenvolvem, e principalmente na transição que nós percebemos, né, da infância para a idade adulta. Quando nos tornamos adultos, esquecemos o poder da imaginação, a facilidade com que podemos desenvolver relacionamentos, como a amizade, que é um valor muito ligado à experiência humana, né? E como as nossas vidas são muito práticas, a gente acaba desenvolvendo cada vez mais essa necessidade de uma vida prática, a gente começa a olhar as pessoas como oportunidades, como relações de interesses e não como deveria ser, né? Seres humanos trocando experiências, relações, sensações, sentimentos e emoções. E é por isso que esse livro tem um valor muito grande. Todo mundo deveria ler. Durante muito tempo, ele foi considerado um livro infantil ou infanto-juvenil, como se isso desmerecesse a obra de alguma maneira, mas pelo contrário. As crianças que nós fomos deveriam sempre ser resguardadas dentro de nós, para que pudéssemos manter ao máximo a integridade da nossa humanidade. Esse é o valor desse livro. A capacidade do personagem principal, né, do Pequeno Príncipe, de expor os seus sentimentos, os seus pensamentos, de questionar as pessoas com relação, e os outros personagens com relação a essa necessidade de convivermos, né, tem essa força muito grande nessa narrativa. É a segunda narrativa mais traduzida do mundo, se eu não me engano já foi traduzida para 220 idiomas ao redor do mundo, o que mostra a força dessa história. Então, esse é um texto que todos nós deveríamos ler, todos nós deveríamos estar por dentro dele. Ele já foi adaptado para o cinema, ele já foi referência de várias músicas, muitas obras de arte. Então, eu deixo aqui essa dica para essa quarentena, para que a gente possa resgatar essa criança interior sem pieguice ou sem nenhuma referência cafona, mas a praticidade da criança. A criança vê o mundo de uma maneira muito bonita e todos nós deveríamos manter isso dentro de nós. Eu tenho uma filha de 3 anos e eu sempre, quando eu vejo ela brincando ou ela tendo contato com outras pessoas, eu chego à conclusão de que realmente é muito triste essa questão da gente se tornar adulto. A minha filha tem um prazer muito grande
em encontrar outras pessoas, conhecer outras pessoas, descobrir novidades, sabe, o brilho nos olhos dela, a alegria, ela grita, ela pula, ela canta, uma coisa que a gente vai perdendo com o tempo e realmente a gente percebe o valor desse livro quando a gente observa as crianças em ação, assim, brincando, livres. A gente percebe que elas são muito mais felizes do que nós na maioria das vezes. Não que deveríamos permanecer o resto da vida ingênuos como as crianças, mas permanecer abertos para o mundo, aberto para as comunicações, aberto para as relações, aberto para os sentimentos, que é uma questão que interfere muito na nossa vida adulta, né? Então é isso. Mais uma dica para essa quarentena, onde você estiver, na sua casa, na casa dos seus parentes, sinta-se mais uma vez abraçado por essa obra, por mim, pelo autor Antoine de Saint-Exupéry e pela arte de uma maneira geral. Esses vídeos que eu estou gravando são justamente com esse intuito, né, de nos trazer um certo conforto, um certo alento nesse momento tão difícil. E é isso, fica mais uma dica aí, O Pequeno Príncipe, um dos maiores clássicos da literatura, um livro que talvez tenha sido feito, pensado em adultos, mas acabou se tornando uma referência de criança para criança, mas realmente o Pequeno Príncipe deveríamos ser todos nós deveríamos nos aproximar da maneira dele ver o mundo, da maneira dele experimentar as sensações aí. É isso.